Você já se apaixonou por alguém que parecia perfeito demais para ser verdade e depois descobriu da pior forma possível que realmente era? Hoje, eu vou revelar os 5 signos que mais quebram corações no zodíaco. Aqueles que combinam um magnetismo irresistível com uma capacidade devastadora de deixar um rastro de destruição emocional por onde passam. E olha, prepare-se porque o que eu vou contar aqui pode explicar aquela paixão que te deixou em pedaços ou te alertar sobre sinais que você precisa reconhecer antes que seja tarde demais. Se você quer se proteger desses encantadores perigosos ou entender melhor sua própria capacidade de quebrar corações, deixa esse like aí embaixo e se inscreve no canal, porque essas revelações podem literalmente salvar seu coração de muito sofrimento. Mas antes de começar, preciso te avisar sobre algo que vai te deixar em estado de choque. O signo que ocupa o primeiro lugar nesta lista não é nada óbvio, e na verdade é aquele que todo mundo considera o mais romântico e dedicado do zodíaco. E tem outro signo aqui que quebra corações de uma forma tão sutil e sofisticada que as vítimas nem percebem que estão sendo manipuladas até estar completamente apaixonadas e dependentes. Então fica comigo até o final, porque vou revelar qual é o quebra-corações mais perigoso de todos. Aquele que consegue te fazer sentir como a pessoa mais especial do mundo antes de te descartar, como se você nunca tivesse existido. Primeiro, vamos entender o que realmente significa ser um quebra-corações astrológico. Não estamos falando apenas de pessoas que terminam relacionamentos ou que não se comprometem. Estamos falando de padrões específicos, onde certas características do signo criam uma combinação letal. A capacidade de atrair profundamente aliada à incapacidade ou falta de vontade de manter o que conquistaram. São pessoas que despertam paixões intensas, criam expectativas enormes, fazem promessas implícitas ou explícitas de amor eterno e depois simplesmente desaparecem ou se tornam completamente diferentes, deixando suas vítimas questionando o que fizeram de errado. O que torna esses signos especialmente perigosos é que eles raramente quebram corações de forma intencional ou maliciosa. Na maioria das vezes, eles realmente acreditam no que sentem no momento, realmente têm boas intenções, mas suas características astrológicas fundamentais acabam criando situações onde o sofrimento do outro é inevitável. É essa sinceridade inicial que torna a dor ainda mais intensa para quem se apaixona por eles. Também é importante entender que existem diferentes tipos de quebra-corações. Alguns signos quebram corações por inconstância emocional, outros por medo de compromisso, outros por necessidade de liberdade, outros por manipulação consciente ou inconsciente, e alguns por uma combinação de todos esses fatores. Cada um tem seu modus operandi específico, e conhecer esses padrões pode te ajudar tanto a se proteger quanto a entender melhor suas próprias tendências destrutivas nos relacionamentos. Vamos começar nosso ranking, e já aviso que algumas posições podem te surpreender completamente. Em quinto lugar temos Leão, e leoninos quebram corações através do que eu chamo de síndrome do protagonista. Eles são naturalmente carismáticos, generosos, apaixonados e fazem suas parceiras se sentirem como rainhas no início do relacionamento. O problema é que essa intensidade inicial é insustentável, porque vem mais da necessidade de Leão de se sentir admirado e desejado do que de um amor genuíno pela pessoa específica. Leão quebra corações quando a novidade passa e eles percebem que o relacionamento se tornou rotineiro, que não estão mais recebendo a admiração constante que alimenta o ego deles, ou quando surge alguém que os faz se sentir mais especiais. O pior é que eles raramente terminam de forma limpa. Em vez disso, começam a se comportar de forma fria, distante ou crítica, fazendo a parceira se esforçar cada vez mais para
reconquistar a atenção inicial, criando uma dinâmica tóxica de perseguição e rejeição. O que torna Leão especialmente cruel como quebra-corações é que eles têm uma habilidade incrível para fazer você se sentir substituível. Quando decidem que acabou, podem passar a tratar você com a mesma cordialidade superficial que tratam qualquer pessoa, como se toda a intimidade e conexão que vocês tiveram nunca tivesse existido. Para alguém que experimentou o amor intenso e exclusivo de um leonino, essa frieza repentina é devastadora. Em quarto lugar, temos Aquário, e aquarianos quebram corações de uma forma muito específica e cruel, através da falsa intimidade. Eles são mestres em criar conexões intelectuais profundas, conversas que duram a madrugada inteira, a sensação de que vocês são almas gêmeas que se encontraram depois de vidas procurando uma à outra. O problema é que todo esse romance mental raramente se traduz em comprometimento emocional real. Aquário quebra corações quando você descobre que essa conexão única e especial que vocês têm, na verdade, é algo que eles cultivam com várias pessoas simultaneamente. Eles podem ter 5 almas gêmeas, diferentes ao mesmo tempo, cada uma achando que é especial e única. Aquarianos também têm uma capacidade assustadora de se desligar emocionalmente da noite para o dia. Podem passar de declarações de amor eterno para indiferença total sem explicação, deixando a parceira completamente perdida, tentando entender o que aconteceu. O que torna a dor ainda mais intensa é que aquarianos raramente dão closure adequado. Eles simplesmente desaparecem, ou se tornam distantes, deixando você com 1000 perguntas sem resposta. E se você tenta confrontá-los ou pedir explicações, eles podem te fazer sentir como se você fosse dramática ou possessiva por querer entender o que aconteceu com o relacionamento. Terceiro lugar, temos Sagitário. E sagitarianos são os mestres do que eu chamo de amor de aventura. Eles entram na sua vida como um furacão de paixão, aventura e promessas de um futuro incrível juntos. Sagitário pode te fazer sentir mais viva, mais corajosa, mais livre do que você jamais se sentiu. Eles pintam quadros lindos de todas as viagens que vão fazer juntos, todos os sonhos que vão realizar, toda a vida incrível que vão construir. O problema é que sagitarianos se apaixonam mais pela ideia da aventura romântica do que pela pessoa em si. Quando a realidade do relacionamento começa a exigir compromissos concretos, rotina, responsabilidades, eles entram em pânico e começam a se sentir sufocados. Sagitário quebra corações quando você percebe que aquelas promessas lindas de futuro eram apenas fantasias românticas que eles nem tinham intenção real de cumprir. O que torna Sagitário especialmente devastador é que eles raramente terminam relacionamentos de forma direta. Em vez disso, começam a criar distância física e emocional, arrumam desculpas para viajar sozinhos, começam a falar sobre precisar de espaço ou não, estar pronto para compromisso, deixando a parceira numa espécie de limbo emocional onde não sabe se deve esperar ou seguir em frente. Segundo lugar, temos Gêmeos, e geminianos são quebra-corações por excelência, porque combinam charme irresistível com inconstância emocional extrema. Eles são mestres da sedução intelectual, capazes de te fazer rir, te surpreender, te manter constantemente interessada com sua inteligência e humor. Gêmeos pode fazer você se sentir como se fosse a pessoa mais fascinante do mundo através das perguntas que fazem e do interesse que demonstram por seus pensamentos. O problema é que geminianos se entediam facilmente e estão sempre em busca de novidade e estimulação. Eles podem estar completamente apaixonados por você na segunda-feira e já estar interessados em outra pessoa na quinta-feira, não por maldade, mas porque literalmente se tornaram uma pessoa diferente emocionalmente. Gêmeos quebra corações através da inconsistência emocional que deixa suas parceiras constantemente confusas sobre onde estão paradas no relacionamento.
Mas o que torna Gêmeos verdadeiramente perigoso como quebra-corações é sua habilidade de fazer você questionar sua própria percepção da realidade. Eles podem dizer uma coisa hoje e outra completamente diferente amanhã. E quando você os confronta sobre a contradição, eles conseguem distorcer a conversa de uma forma que você acaba achando que entendeu errado ou está sendo paranoica. Isso cria uma dinâmica onde você perde confiança em seus próprios instintos e se torna cada vez mais dependente da versão deles sobre o que está acontecendo. E, finalmente, em primeiro lugar, o maior quebra-corações do zodíaco: Peixes. Eu sei que isso pode chocar muita gente, porque piscianos são considerados os mais românticos, sensíveis e dedicados do zodíaco. Mas é exatamente essa reputação que os torna tão perigosos. Peixes quebra corações através do que eu chamo de amor de fantasia total. Quando um pisciano se apaixona por você, é como se você tivesse entrado num conto de fadas. Eles te idealizam completamente, te tratam como se você fosse a musa dos sonhos deles. Criam uma atmosfera de romance que parece saída de um filme. Peixes pode fazer você se sentir como a pessoa mais amada, mais especial, mais perfeita do mundo. Eles escrevem poesias, fazem declarações emocionantes, criam memórias que parecem mágicas. O problema é que piscianos não se apaixonam pela pessoa real, mas pela versão idealizada que criaram na própria cabeça. E quando a realidade, inevitavelmente, não consegue competir com a fantasia, quando você revela suas imperfeições humanas normais, quando o relacionamento precisa lidar com problemas práticos do dia a dia, Peixes entra numa crise existencial profunda. Mas aqui está o twist cruel. Em vez de reconhecer que a idealização era irreal, muitos piscianos começam a culpar a parceira por não ser a pessoa perfeita que imaginavam. Podem se tornar frios, distantes, críticos, ou pior ainda, podem manter o relacionamento fisicamente, mas se desligar emocionalmente, vivendo numa fantasia paralela onde você não existe mais como a pessoa amada. Peixes quebra corações de forma especialmente devastadora, porque todo aquele amor intenso que demonstraram inicialmente não era realmente por você, mas pela projeção que fizeram sobre você. Quando descobrem que você é humana, com defeitos, necessidades e complexidades reais, podem literalmente fazer você se sentir como se tivesse decepcionado ou traído o amor deles, quando na verdade você apenas foi autêntica. O que torna isso ainda mais cruel é que piscianos raramente conseguem explicar o que mudou ou por que se afastaram. Eles mesmos ficam confusos com suas próprias mudanças de sentimentos e podem alternar entre momentos de carinho nostálgico e frieza inexplicável, deixando suas parceiras numa montanha-russa emocional constante. Mas talvez o aspecto mais devastador de Peixes como quebra-corações seja sua tendência a retornar periodicamente à vida de ex-parceiras com declarações renovadas de amor e promessas de que desta vez será diferente. Eles podem genuinamente acreditar que mudaram, que agora conseguem amar a pessoa real, mas na maioria das vezes estão apenas sentindo falta da fantasia romântica e querem reviver aqueles momentos iniciais mágicos. Agora, antes que você pense que estou aqui apenas para demonizar esses signos, é importante entender que a maioria dessas pessoas não quebra corações intencionalmente. Elas são vítimas de suas próprias características astrológicas não desenvolvidas. Leão precisa aprender a encontrar validação interna. Aquário precisa desenvolver comprometimento emocional real. Sagitário precisa equilibrar liberdade com responsabilidade. Gêmeos precisa cultivar consistência emocional. E Peixes precisa aprender a amar pessoas reais, não fantasias. Para quem está se relacionando com pessoas desses signos, algumas dicas de proteção. Com Leão, mantenha sua própria identidade e não se torne apenas uma fonte de admiração para eles.
Com Aquário, observe as ações, não apenas as palavras, e exija reciprocidade emocional real. Com Sagitário, preste atenção se as promessas de futuro vêm acompanhadas de ações concretas no presente. Com Gêmeos, documente inconsistências e confie nos seus próprios instintos sobre o que está acontecendo. E com Peixes, mantenha-se conectada com a realidade e não se perca na fantasia romântica que eles criam. E se você se reconheceu como sendo um desses signos quebra-corações, o primeiro passo é a autoconsciência. Reconheça seus padrões destrutivos e trabalhe ativamente para mudá-los. Desenvolva a empatia real pelas pessoas que se apaixonam por você. Seja honesto sobre suas limitações e intenções desde o início. E mais importante, trabalhe suas próprias feridas emocionais que fazem você repetir esses padrões. Lembre-se de que ter essas tendências astrológicas não é desculpa para magoar pessoas. Você sempre tem escolha sobre como expressar sua energia astrológica e pode direcioná-la de forma construtiva em vez de destrutiva. O conhecimento astrológico deve ser usado para crescimento pessoal, não para justificar comportamentos prejudiciais. Se esse conteúdo te alertou sobre sinais que você precisa observar nos seus relacionamentos ou te fez refletir sobre seus próprios padrões amorosos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para receber mais análises astrológicas que podem proteger seu coração e compartilhar esse vídeo com aqueles amigos que precisam de um alerta sobre relacionamentos perigosos. Conta aí nos comentários se você já teve o coração quebrado por algum desses signos ou se reconheceu suas próprias tendências destrutivas nessas descrições. E já aproveita para sugerir qual aspecto dos relacionamentos astrológicos vocês querem que eu aborde no próximo vídeo. Um abraço protegido e até a próxima!